quero convidar você a abrir a palavra do Senhor nessa hora, a carta de Paulo aos Efésios. Que essa carta tem sido tão especial para mim, creio que para a vida da igreja também. E cada semana, a impressão que eu tenho é que Deus me dá a graça. Sou visitado muitas vezes por imagens mentais, talvez pela minha mente de artista, criativo. Então essas imagens mentais vêm, e a imagem mental dessa semana foi de um bloco de mármore grande, e que Deus vai nos dando a oportunidade de ir ali batendo com aqueles instrumentos, e vai aparecendo aquela forma ali dentro, como os artistas faziam ou fazem até hoje, e fazem aquela bonita escultura. E conforme a gente vai caminhando pelo texto, pelos versículos, eu vejo a palavra do Senhor sendo desvendada, sendo revelada, sendo mostrada para cada um de nós, e a gente vê a beleza e a glória de Deus. Que assim seja também nas nossas vidas, nesse dia, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 2, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz, entrando no segundo capítulo de Efésios: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, aleluia, pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Terminamos na semana passada o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, e hoje entramos no segundo capítulo. E essa segunda parte, ela começa nos mostrando, do versículo 1 até o versículo 3, quem nós éramos antes de conhecer a Jesus. A partir do versículo 4, temos um conectivo adversativo, mas Deus, porém, apesar de tudo isso, Deus sendo rico em misericórdia. E aí o apóstolo Paulo começa a derramar mais uma vez as suas figuras de linguagem de hipérbole, de exagero. Sendo grande em amor, estando nós mortos, Ele nos alcançou, nos deu vida, nos fez assentar na região celestial. Ele fez isso para que a gente pudesse conhecer a suprema grandeza e riqueza da sua graça. E nós vamos ouvindo novamente sobre a graça, sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre o amor, que foi o tema, que foi o assunto muitas vezes que permeou o capítulo 1. O apóstolo Paulo volta a falar isso para os Efésios. E ele fala que essas coisas foram feitas com Cristo, em Cristo, para a glória de Deus, como deve ser a nossa vida. E diz, pela graça vocês foram salvos. Isso não vem de vocês, é presente, é dom de Deus, não de obras, não por aquilo que a gente faça, aquilo que a gente pensa, mas pela graça maravilhosa de Deus, para que ninguém
se glorie, receba nem um pouquinho de glória. Toda honra e toda glória é ao nosso Deus. O versículo 1 até o versículo 3, que é o versículo que nós vamos conversar hoje, quando eu estava começando a preparar essa mensagem no começo da semana passada, eu li do 1 ao 3 e eu lembrei de um título de um filme, Quem Eu Era Antes de Conhecer Você. É um filme romântico, as meninas nessa hora falam, que filme lindo. Mas essa é a nossa história, do versículo 1 até o versículo 3, falam de mortos espirituais, de perdidos, de escravos, daqueles que andam de acordo com o curso desse mundo. E esse é o capítulo da história que nós, na escola dominical, na teologia, nós chamamos de o capítulo da queda. Aliás, de modo geral, as histórias humanas e as histórias dos filmes apresentam esses 4 capítulos. Uma criação inicial, em que uma situação boa está acontecendo, uma família vive feliz, uma cidade tem as coisas que dão tudo certo, e de repente acontece um problema. É o 2º capítulo, a queda. O 1º capítulo, a criação, a condição original, o plano original. O 2º capítulo, a queda, onde acontece algum problema. Algum vilão chega na cidade, alguma doença chega numa família, alguém é processado, alguém é preso injustamente. É o 2º capítulo, a queda. O 3º capítulo, a 3ª parte, é a redenção. Essa é a história da humanidade. A queda, antes a criação, a queda, a redenção, que é o capítulo que nós estamos vivendo. E o capítulo da redenção é o capítulo onde aquela história que inicialmente foi criada perfeita e teve uma queda, um acidente, alguma coisa que não havia sido planejada e desfez aquela ordem, aquela organização maravilhosa inicial, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser redimida. E então, nos filmes, por exemplo, de super-heróis, no 3º capítulo, a redenção é o tempo em que o super-herói, ele luta contra os vilões, contra os poderes do mal, até que ele consegue vencer, e no final do filme, nós temos a consumação, a ordem é restaurada, a alegria reina, e nos filmes talvez mais românticos, a história diz que eles viveram felizes para sempre. Assim nós viveremos. Felizes para sempre na consumação, mas não ainda, não nesse mundo. Nós vivemos no capítulo da redenção, em que, tendo o homem caído em pecado na queda, ele arrastou e ele recebeu como herança muitas consequências da queda. E essas consequências da queda, nós vamos conversar um pouco a respeito dela. O apóstolo Paulo traz esse pequeno parênteses do discurso, porque ele vai falando sobre a glória de Deus, sobre aquilo que Deus fez, sobre o poder de Deus que ressuscitou Jesus, mas nesse ponto, ele parece apontar para a gente e falar, olha, tudo que Deus fez é tão maravilhoso, tão magnífico, o amor dele, a graça, é tão boa para a gente, mas reparem que ela não só é tão boa para todos nós, mas olhem para vocês e lembrem como, na verdade, a vida de vocês era tão triste, tão ruim, tão bagunçada por causa da queda, tão deteriorada por causa do pecado. E o Senhor os resgatou. Com isso, Ele mostra para a gente que a salvação que recebemos é muito mais profunda e significativa. E apesar da gente olhar para esses 3 versículos e falar, que versículos tristes, que notícias tão desalentadoras, que realidade tão desanimadora, mas nós podemos olhar para esses versículos e saber, para cada uma das consequências da queda, o Senhor Jesus tem operado redenção nas nossas vidas. E por isso, nós devemos ainda mais louvar o nome do Senhor. E muitas vezes a nossa boca não se enche de júbilo, não se enche de louvor a Deus, porque nós não meditamos o tempo suficiente na obra que Ele fez nas nossas vidas. Nós não olhamos para trás e consideramos quem eu era antes de conhecer você, Cristo. Quem eu era, como eu vivia, como era a minha vida.
E esse texto nos ajuda a gente a olhar para quem nós éramos, quem era a igreja antes de conhecer a Cristo. Vamos ler novamente o versículo 1. Acompanhe, por favor. A palavra de Deus diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele nos deu vida. Meus irmãos, a maior parte das traduções na língua portuguesa coloca essa expressão, Ele lhes deu vida, nessa posição, e também no versículo número 5, no final do versículo 5, no meio do versículo 5, diz: Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Mas no original, no grego, essa expressão, Ele lhes deu vida, ela não aparece de forma clara, senão implícita. No texto em grego, o apóstolo Paulo está dando uma ênfase de que nós estávamos mortos em pecado como primeira ideia. Isso é importante de ser considerado, porque nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo tinha acabado de falar sobre a ressurreição e o poder da ressurreição que a igreja recebeu. Então o apóstolo Paulo está fazendo um contraste entre a ressurreição e o poder da ressurreição que venceu a morte e o nosso estado, o estado em que nós vivíamos, e intencionalmente ele coloca essas duas coisas próximas para que nesse contraste a gente perceba a riqueza e a profundidade desse poder da ressurreição. Então deveríamos ler: quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e ele vai encadeando essas ideias a respeito das consequências negativas do pecado da nossa vida, até o versículo 3, quando ele entra com essa conexão adversativa, mas apesar desse cenário tão triste, disso tudo que foi relatado, Deus, sendo não apenas misericordioso, mas rico em misericórdia. Então, ao lermos e meditarmos nessas coisas e consequências tão tristes da queda na nossa vida, que a gente não desanime o nosso coração, mas a gente sabe que há um adversativo no final. Mas apesar de todas essas coisas, apesar de tudo isso, Deus foi rico em misericórdia. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração, para a nossa vida, e saber que nós éramos espiritualmente mortos. A igreja, antes de conhecer a Cristo, os crentes, os eleitos, antes de serem regenerados, eles estavam num estado de morte espirituais. Nós éramos espiritualmente mortos, separados da fonte da vida. Essa era a nossa condição antes de conhecer a Cristo. Condenados, mortos, e apesar de andando, falando, física e materialmente estamos com vida, espiritualmente estávamos separados da fonte de vida. A imagem mental que nos ajuda a pensar a respeito disso é a imagem de uma folha recém-arrancada de uma árvore. Você olha para uma folha, olha para a aparência dela, vê ela verdinha ali, e aí você pensa, está viva. Mas, na verdade, ela está morta, porque ela foi desconectada da fonte da vida. E foi isso que o pecado fez com cada um dos seres humanos em toda a humanidade. Em toda a humanidade. Todos aqueles que foram criados, as criaturas de Deus, estão separadas por natureza, mortos espiritualmente da fonte da vida. Essa é uma doutrina triste, mas extremamente necessária para que a gente possa compreender a grandeza do poder de Deus. E não apenas a grandeza do poder e do amor de Deus, mas para que a gente possa entender a própria vida. Se nós não considerarmos na equação, na compreensão do mundo, o pecado, as consequências do pecado na vida do ser humano, a nossa conta não vai fechar. A gente olha para atrocidades, coisas terríveis, notícias abomináveis que o ser humano produz, e a cada dia a gente é assaltado por mais e mais notícias que deixam a gente tão desanimado, desalentado. E a gente fala: Deus, por quê? E a resposta da palavra de Deus é: porque vocês estavam mortos
em seus delitos, em seus pecados, em suas transgressões. A palavra morte, ela é considerada na linguística um antônimo absoluto. O que isso quer dizer? Um antônimo absoluto é, por exemplo, grávida ou não grávida. Uma mulher não pode estar mais ou menos grávida. Ou ela está grávida, ou ela não está grávida. Ou a pessoa está viva, ou a pessoa está morta. É uma condição que, se uma coisa acontece, o seu antônimo, ele não vai acontecer. É diferente de claro e escuro. A gente pode dizer, está mais ou menos claro, está mais ou menos escuro. Mas morte e vida são antônimos excludentes. E quando a palavra de Deus diz, nós estávamos mortos, significa dizer que a gente não tinha zero acesso à vida. Nós estávamos afastados, desconectados da fonte de vida. E a palavra de Deus nos diz que a vida eterna, a vida que não é apenas a vida desse mundo, desse tempo, das coisas que se podem ver, mas a vida eterna é essa. João capítulo 17, versículo 3, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus é o autor, doador, mantenedor, e fora de Deus não há vida. Fora de Deus não há vida. O apóstolo Paulo tinha acabado de orar, na oração dele, pedindo que Deus desse conhecimento a respeito de Deus. E agora ele fala, antes vocês estavam mortos. Tenham consciência profunda da situação terrível em que vocês viviam. Saibam que a morte é uma condição do ser humano, não apenas de ordem material, mas principalmente espiritual. A natureza, a criação toda foi corrompida pelo gosto e pelo amargor da morte. Nós vivemos em um mundo caído. Sim, é um mundo que está em redenção, em que o Senhor Jesus já opera, em que o Espírito Santo foi derramado, em que os crentes foram salvos, os eleitos foram regenerados, mas ainda vivemos nesse momento chamado essa tensão escatológica, esse momento que a gente fica tenso entre uma coisa que já foi estabelecida, mas não ainda na sua plenitude, entre o já e o ainda não. Por isso nós temos vida em Cristo, mas ainda experimentamos da consequência da morte nas nossas vidas. E é por isso que nós temos ainda angústias, tristezas, sofrimentos, temos sentimentos de culpa e vergonha. Os crentes não têm mais culpa, porque a culpa já foi removida na cruz, mas muitas vezes o sentimento parece que quer nos assaltar. E nós dizemos, eu não sou bom o suficiente. E a palavra de Deus fala, não, é verdade. Na verdade, você é muito pior do que você acha. A sua condenação é muito mais severa do que você tem imaginado. Mas a morte na cruz deu conta de trazer vida para cada um de nós, de uma forma muito mais profunda do que vocês imaginam. A morte ainda traz esse sabor nas nossas vidas, esse amargor. Quando nós experimentamos da doença, que é esse prenúncio da morte, e assim nós nos sentimos nesse momento em que nós estamos vulneráveis, em que nós estamos doentes, e a nossa saúde, a nossa energia, nosso sentimento de eu é que dou conta da nossa vida, esse é o momento da gente olhar para o Senhor e falar, Senhor, na verdade esse corpo daqui, ele é passageiro. E se eu não me apegar com o Senhor, se o Senhor não me alcançar, se eu não tiver sido alcançado por Ti, eu não vou desfrutar dessa morte, eu não vou desfrutar dessa vida, e essa morte vai tomar conta completamente da minha vida. A causa da morte na nossa vida é o pecado. E a palavra de Deus fala que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E ela não está dizendo necessariamente que isso se trata de atos que nós cometemos no dia a dia. Um pecado, um erro, uma falta, não. Quando ele fala sobre pecado, ele está falando de um estado, de uma herança que recebemos de Adão e por isso nos coloca nessa condição de separados de Deus. E é por isso que Romanos 3:23 diz que
todos pecaram, estão destituídos, separados da glória, da presença de Deus, e é por isso que nós sofremos, porque ainda experimentamos as consequências da morte, do pecado, na nossa vida, na criação, nos nossos relacionamentos. O pecado e a morte afetou todas as áreas da nossa vida, e o nome dessa doutrina é depravação total. Todos os homens, em todas as áreas, foram afetadas pelo pecado, e por isso nós sofremos, porque a igreja, antes de conhecer a Jesus, estava morta espiritualmente. Estava morta espiritualmente. É importante nós explicarmos que nós somos pecadores, porque recebemos essa herança de Adão, aquele nosso primeiro pai que pecou, que desobedeceu, e através de Adão a morte entrou na humanidade. Nós recebemos essa herança do pecado, todos nós pecadores. É importante nós explicarmos que nós não somos pecadores porque nós pecamos. A condição original, a causa é o nosso estado de pecado, e por causa do nosso estado, nós produzimos o pecado. Não se engane achando que, porque nós pecamos, ou se pararmos de pecar, se ficarmos um tempo sem pecar, deixamos a nossa condição de pecadores. Não! Nós pecamos porque somos pecadores. Nós não somos pecadores porque primeiro nós pecamos, nós já recebemos isso. Esse é o nosso estado de morte e de separação espiritual de Deus, o que significa dizer que não adianta eu tentar ter uma vida boa, uma vida afastando do pecado e achar que isso é que vai me salvar. Não vai, porque o meu estado é um estado, o nosso estado, antes de conhecer a Cristo, é um estado de pecador, condenado e de morte. Mas pela graça do Senhor e o sacrifício de Jesus, Ele morreu a nossa morte para nós vivermos a vida dele. Nós vivermos a vida do Senhor. Um morto espiritual, alguém que está separado do Senhor, ele não tem condições de tomar decisões e falar: a partir de hoje eu não vou mais pecar, eu vou me afastar de tudo que desagrada a Deus. Não! O morto espiritual está num estado, numa condição, separado de Deus, e ele não consegue reagir. Por isso, a nossa teologia nos ensina que é Deus quem chega até o ser humano e o traz de volta. E é por isso que aqueles que vêm para a igreja, aqueles que têm contato com o Evangelho, aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas que ainda não foram regenerados, acham tudo isso uma grande chatice. Não faz sentido mesmo, porque estão mortos espiritualmente. E se um dia nós despertamos, se o nosso coração, os nossos olhos espirituais parecem se abrir, e o Evangelho começa a brilhar e faz sentido, e as coisas vão se encaixando, é porque o autor da vida alcançou aqueles que eram mortos espiritualmente e deu vida para eles. Ele os regenerou. Nós estávamos mortos espiritualmente. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É o que lemos em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Sem Jesus, as consequências do pecado na nossa vida são apenas tristezas, sofrimento, desânimo, não fazem sentido, a gente se angustia e a gente talvez só não enlouqueça e ali tenha situações em que a gente vai a cada dia se aprofundando mais e mais pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque sem o Evangelho, sem a gente entender a obra de Jesus e essa sequência de eventos, da criação, da queda, da redenção em Cristo Jesus, sem a gente conhecer isso, não aqui, mas no coração, a gente desespera. Mas quando nós fomos alcançados, e essa é a boa notícia depois da má notícia, o Evangelho é aquele que nos dá vida, que fala: meus filhos, vocês ainda estão nesse mundo corrompido, machucado,
marcado pelo pecado, maculado pela morte, e vocês sofrem, é verdade, ainda temos dores, ainda temos tristezas, ainda temos relacionamentos que a gente não consegue reatar, ainda tem comunicação que a gente fala errado e não combina as coisas, e por isso a gente sofre. Mas quando conhecemos a Jesus, quando somos alcançados pela graça, podemos descansar na certeza de que não há nada que acontece na nossa vida, seja bom, seja ruim, seja fruto de obediência, ou fruto do pecado do mundo, ou do meu pecado, que Deus não tenha misericórdia e transforme o mal em bem, para que o nome dele seja glorificado. Não acontece nada de ruim, nem com a minha, nem com a sua vida, nem com a vida da sua família, que Deus fale assim, eu estou esquecido de vocês. Não! Há morte no nosso mundo, mas há um Deus, a fonte de vida e de rica misericórdia, que fala, meu filho, minha filha, confia, apesar do sofrimento, do gosto da morte, que parece que ainda permeia as nossas vidas, em todas essas coisas, Deus tem uma agenda para trazer vida, para amadurecer e para nos levarmos cada vez mais perto da fonte de vida. O Senhor olhou para a gente quando nós estávamos ainda mortos espiritualmente. Esse era o nosso estado. Quem era a igreja antes de conhecer a Cristo? Em segundo lugar, a igreja era, versículo 2, diz, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Em primeiro lugar, falamos que nós estávamos mortos espiritualmente. A segunda palavra nessa manhã é perdidos espiritualmente. Nós estávamos perdidos espiritualmente. A palavra de Deus usa o verbo aqui, vocês andaram no outro tempo segundo o curso, segundo o caminho. O nosso modo de vida era o modo de vida de um perdido, que não andava de acordo com o padrão perfeito de Deus, mas andavam segundo o curso, o caminho, a orientação desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, o diabo, e do espírito, do pensamento que agora atua nos filhos da desobediência. A palavra de Deus está dizendo, antes dos eleitos conhecerem a Cristo, antes da igreja conhecer a Jesus, ela estava espiritualmente perdida, porque ela andava por outro caminho, ela andava fora do propósito de Deus, do plano inicial da criação. A queda fez o homem se desviar do caminho e vagar pelo mundo, baseado agora não na orientação de Deus, da sua palavra, mas dos seus próprios pensamentos, o curso do mundo e segundo a direção que o espírito desse mundo e o príncipe da potestade do ar, Satanás, ele dirige. Era assim que a igreja vivia. É assim que aqueles que foram eleitos, mas antes de ser regenerados, andavam, além de mortos, espiritualmente perdidos. O termo mundo usado aqui, segundo o curso desse mundo, ele é usado em muitos outros lugares da palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. 1 João, capítulo 2, versículo 15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E essa palavra, muitas vezes, é usada para acusar os crentes que querem andar segundo a visão, a direção e o propósito de Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, vocês falam, não, a gente fala assim, as coisas mundanas e o crente não pode se envolver nas coisas do mundo. E eu quero dizer que a nossa situação, a nossa condição como crente é que nós ainda continuamos vivendo no mundo, mas nós não somos mais desse mundo. Esse mundo
esse tempo, essa mentalidade, a cultura do mundo tem um direcionamento longe de Deus. E todas as culturas são assim, a não ser que elas sejam redimidas, a não ser que a redenção venha sobre a vida daquele povo. Porque fora disso nós andamos perdidos. Tudo o que existe nesse mundo foi corrompido pelo pecado. Tudo que existe, as culturas, as expressões humanas, as línguas, os relacionamentos, e tendo sido corrompidos, nós andamos segundo outro registro, segundo outra referência. E quando somos alcançados, regenerados, nós não andamos mais segundo o padrão do mundo caído, mas Deus nos dá uma nova visão de mundo. Aquilo que o mundo considera feio, bonito, importante, os crentes, a igreja, os eleitos, eles olham de uma forma diferente. Para o mundo, aquele que ganha mais dinheiro, que tem mais conhecimento, aquele que se destaca, que tem mais status, esses são os mais importantes. Para o crente, não. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos imagem e semelhança. Homens e mulheres, criação de Deus para adorar a Deus e que temos tanto valor, não é por causa da cor da nossa pele, por causa dos nossos talentos, por causa das nossas capacidades, das nossas escolhas, mas o nosso valor está no fato de ter sido criados imagem e semelhança. Porque Cristo morreu por nós e nos alcançou, aí está o nosso valor. E essa pedra é o início de um caminho, de uma nova caminhada, de um novo curso nas nossas vidas, que não o curso e o caminho do mundo, que tem outros referenciais. O mundo nos diz, se te faz feliz, vai fundo, não é errado. Se te agrada, te traz prazer, como pode ser errado? Meus irmãos, não pode ter informação mais enganosa que essa, nós sabemos disso. Às vezes, as coisas boas, lícitas, corretas, vão nos fazer felizes. Mas às vezes, as coisas certas vão trazer sofrimentos para a gente. E a gente tem a graça, a alegria de saber, Deus, muito obrigado, porque eu não entendo todas as coisas. Mas se eu tenho que atravessar sofrimento, a Tua palavra fala para eu ter motivo de grande alegria, não pequena alegria, mas de grande alegria passar por provações. É o que a palavra de Deus nos diz. Os nossos parâmetros, a nossa visão de mundo, a nossa forma de avaliar as coisas não pode ser o mesmo do mundo. As pessoas agem com injustiça contra a gente e a nossa tendência natural é reagir também com injustiça. Não, o crente precisa reagir da forma certa. Precisamos fazer as coisas certas do jeito certo, na força do Espírito Santo. Isso não quer dizer que a gente não vai errar, que a gente às vezes não reage de uma forma que não agrada a Deus de acordo com os padrões do mundo, mas quando a gente reage dessa forma, a gente sabe, o Espírito Santo acende aquela luzinha vermelha no nosso coração e na nossa mente, fala, Senhor, não é assim, não é na ira, não é pagando o mal com o mal, esse é o pensamento do mundo, mas Senhor, dá-me graça para conhecer e experimentar e não estar mais perdido segundo essa bússola que está desviada e que está me levando para longe de Ti. Mas Deus, o Senhor que me alcançou, o Senhor que não apenas me tirou do estado de perdido, é aquele que enviou o Teu Filho que declara, eu sou o caminho, eu sou o caminho. E é por esse caminho que nós devemos andar. O caminho é o Senhor Jesus, o padrão das nossas vidas é Ele, é para Ele que nós devemos olhar. Toda a nossa avaliação a respeito de vida humana, sobre casamento, sobre família, sobre morte, sexo, vergonha, honra, dinheiro, precisa ser baseado no que a palavra de Deus nos ensina. Mas antigamente as pessoas pensavam assim, hoje em dia as pessoas já estão pensando de uma forma mais moderna. Meus irmãos, a palavra de Deus sempre foi, é e sempre será a verdade. E é nela que nós precisamos ter a bússola e a orientação da nossa vida. Fora disso,
continuaremos como cegos, perdidos nesse mundo. É bem verdade que às vezes, por causa da nossa desobediência, a gente parece que dá um passo atrás. E experimenta de novo dessa perdição. Experimenta de novo dessa condição de perdido. E a experiência que nós temos de andar na mata, na floresta amazônica, nos ajudou a entender o que significa estar perdido, sem referencial nenhum. Você não anda mais do que 5 minutos no meio da mata, entrando no meio da mata, jurando que você sabe onde você está. E você fala assim, tem uma árvore aqui, e eu vou marcar o meu caminho, você vai andando, e aí você fala assim, eu acho que eu já sei voltar, e você olha para trás, cadê aquele referencial? Sumiu, tudo está igual, e você está perdido. E o que você faz quando você está perdido? Você pode ficar andando, sem referencial, e ficar mais perdido ainda, ou como a gente tinha orientação lá em São Gabriel, quando você percebeu que você está perdido, não perca mais tempo, pare, porque quanto mais andar, maior a chance de você se perder mais ainda. Comece a pedir ajuda. E lá em São Gabriel a gente pedia ajuda de um jeito que dentro da mata funciona bem. A gente falava, Por que gritava assim? Porque é um jeito que os indígenas descobriram que o som ele se propaga mais longe. Não sei se alguém já me ouviu chamando o Marcele aqui assim. Vem chamar, ei! Rapidinho a sua garganta acaba. Mas quando você faz, no meio da mata, o som, ó. E se tiver alguém ali por perto e ouvir você, ele vai te encontrar. Se você estiver andando com o indígena e você se perder, para. Ele vai te buscar, fica tranquilo. E essa imagem que a gente precisa trazer para esse momento. Nós estávamos perdidos. Nós andávamos no curso desse mundo. Mas se em algum momento, depois de ter sido salvos, por causa de decisões erradas, a gente se sente perdido novamente, para e pede ajuda. Ele é o caminho. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas e conduz a ovelha de volta para o aprisco. Não tem vergonha em pedir perdão. Não tem vergonha de falar, Senhor, eu errei. Eu quis ser o dono da minha vida. Eu achei que eu sabia tomar as decisões sozinhos. Deus, eu errei, eu estou sofrendo as consequências. A culpa é minha, Deus. Não dê justificativas, explicações. Humilhe-se na presença do Senhor, porque já foi conquistado para a gente. Todas as bênçãos espirituais já foram derramadas na nossa vida. E às vezes a gente não recebe, a gente não tem acesso, porque a gente segura e fala, eu resolvo. Resolve nada. Nosso problema com Deus, só Deus é quem resolve. E às vezes a gente se sente perdido. Deus, para onde é que eu vou? Como é que eu resolvo isso? Deus, a consequência do meu erro é muito dura, é muito sofrida, eu não aguento não. Me ajuda. A primeira coisa que a gente sente é Deus abraçando, falando, meu filho, estou aqui. Você não está perdido não. Eu te alcancei, eu te salvei, eu te seguro pela mão e te levo até o fim dessa caminhada. Terceiro e último lugar, a palavra do Senhor diz no versículo 3, entre eles, também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos espiritualmente. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz que nós estávamos perdidos espiritualmente. Em terceiro lugar, a palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado. A condição de perdidos é uma condição externa que a palavra de Deus nos diz. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o curso do diabo, aquilo que o diabo semeia no mundo. Isso fazia aquele que não tinha o Senhor Jesus como referência ficar perdido. Mas quando a palavra de Deus diz que nós, no passado, andamos, antes de conhecer a Cristo, nós andamos segundo as
inclinações da nossa carne significa dizer: vocês estão agora como que escravos, porque vocês tentam fazer a vontade de vocês, tentavam fazer a vontade de vocês, mas a vontade de vocês era puxada pela inclinação da carne. E por mais que você tentasse andar reto, andar no caminho que você achava e avaliava que era a coisa certa, a inclinação, aquilo que escravizava aquele que não conhece o Senhor Jesus, inclinava e afastava a pessoa do caminho. São as inclinações da nossa carne, enquanto o mundo, Satanás, são inimigos externos. A carne é o inimigo que mora no nosso próprio coração. É o nosso próprio coração, é a nossa cobiça, é a inclinação para as coisas que não agradam a Deus. A carne tem a ver com a nossa humanidade caída. Sem Cristo, estamos completamente condenados. Com Cristo, nós já fomos alcançados, regenerados, e estamos nesse processo de santificação, em que já fomos alcançados, mas ainda não livres completamente do poder do pecado. Então vivemos nesse mundo, livres do domínio do pecado, mas ainda passíveis de sermos influenciados. E o que a palavra de Deus fala sobre essa influência do pecado? Romanos capítulo 7, versículo 18: eu sei que em mim, na minha carne, não habita nem bem nenhum, pois o querer o bem em mim, está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. A palavra de Deus diz para a gente, para que a gente não alimente a nossa humanidade, antes fortalecer as coisas do Espírito. Tiago capítulo 1, versículo 13 diz: ninguém, quando for tentado, quando as inclinações da carne parecerem se apegar a você e quererem tirar você do caminho, não diga: eu sou tentado por Deus. Tiago 1,13. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. E a palavra cobiça aqui, ela poderia ser traduzida com a mesma ideia, o mesmo campo de semântico, de compreensão do texto, como cada um é tentado pela sua própria isca, como um peixe que está dentro do lago ou do mar e vê aquela isca e aquilo dali puxa ele para aquilo dali. Cada um é tentado pela sua própria isca, pela sua própria cobiça. Quando essa o atrai, seduz, e então a cobiça, que é a mesma palavra para inclinação que nós lemos aqui em Efésios, então essa inclinação, depois de haver concebido, ela dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte. As inclinações ruins do nosso coração, elas ainda vivem, mas elas não dominam mais a gente. Nós vivíamos num estado que nós não tínhamos essa possibilidade de não pecar. Agostinho fala que nós, depois da queda, entramos num estado de não poder não pecar. Tudo que a gente podia fazer era pecar. Agora, como regenerados, como salvos, o domínio do pecado, o pecado que fazia de nós escravos, esse domínio já foi quebrado. Agora nós podemos não pecar, mas ainda temos a possibilidade de pecar. E Deus nos dá graça, e quanto mais nos quebrantamos, quanto mais o Espírito Santo tem espaço na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, tanto mais a gente se afasta do pecado, quanto mais a gente se afasta das inclinações da carne e se aproxima da presença de Deus e de uma vida de obediência. Nós éramos escravos do pecado, é verdade. Escravos também, não só dos nossos atos, das nossas ações, mas também dos nossos pensamentos. E diz a palavra de Deus que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A expressão filhos da ira e filhos da desobediência não estão nesse texto
a troco de nada, não estão aqui por acaso. Mas quando o apóstolo Paulo fala, olha, vocês eram filhos da desobediência, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, como desobedientes, vocês viravam as costas para Deus. Vocês ativamente se tornavam inimigos de Deus, desobedientes. E aponta para a nossa relação com Deus a partir de nós, como desobedientes. Mas quando ele fala, na última parte do versículo 3, vocês eram por natureza filhos da ira, ele está dizendo, o Deus perfeito, justo, santo, amoroso, é também um Deus que se ira com o pecado. Se a desobediência aponta da relação que parte do homem para Deus como desobediente, a ira aponta para a relação a partir de Deus para o homem como Deus que tem uma ira santa. E meus irmãos, esse não é um ensinamento apenas do Antigo Testamento. Não, isso era no Antigo Testamento, que não vale mais, vale em cada letra, em cada pingo no i. E esse Deus não mudou e continua sendo um Deus que tem como um dos seus atributos a ira. Porque quando nós olhamos para a ira, nós pensamos na ira a partir dos nossos próprios pressupostos e a partir das nossas próprias considerações, a partir da nossa própria ira, que nunca é uma ira justa, nunca é uma ira santa nem perfeita. Quando a palavra de Deus diz que nós somos filhos da ira, significa dizer que nós estamos, pela nossa natureza, condenados por causa do nosso pecado. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E por isso, meus irmãos, nós não podemos brincar com o pecado na nossa vida. Nós não temos mais a culpa pelo pecado, porque essa culpa foi removida na cruz. Mas saiba que quando nós pecamos, quando nós desagradamos a Deus, quando nós desobedecemos ao Senhor, o Senhor não nos destrói por causa da sua misericórdia, por causa do sacrifício e o mérito de Jesus por nós, mas nós sofremos as consequências nessa vida. Por isso, meus irmãos, nós fomos livres da escravidão do pecado e não podemos brincar com o pecado. A.W. Tozer, um autor que tem um livro bem fininho, chamado 5 votos para obter poder espiritual. Um dos votos ele diz, o primeiro voto que ele coloca ali no livro é: trate seriamente o pecado como pecado. Não dê justificativas, não dê desculpas, não queira colocar a culpa nos outros, reconheça, admita, quebrante-se diante de Deus, clame por misericórdia que a nós já foi dada, mas trate seriamente o pecado como pecado e não vá novamente prender a sua vida na escravidão do pecado, naquilo que a carne antes nos dominava e fazia a gente se inclinar para longe de Deus. A palavra de Deus diz que se o Filho do Homem vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Que a gente não se ponha novamente debaixo de jugo. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permanecei, pois, firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Gálatas 5, 16, um pouco à frente, então ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Quer viver uma vida que agrada a Deus, em que a gente sabe que os sofrimentos, eles não são aleatórios, mas fazem parte da soberania, providência e amor do Senhor das nossas vidas. Quebrante-se, renda-se diante daquele que já pagou o preço por nós. Fala: meu filho, o Espírito Santo já foi derramado. Encha-se do Espírito, faça transbordar na sua vida, leia a palavra. Quebrante-se, confesse, procure pessoas mais maduras espiritualmente que você, congregue. O Espírito, ele milita contra a carne, eles são opostos entre si. E se nós nos enchermos do Espírito de Deus, aliás, se a nossa vida estiver cada vez mais derramada diante do Senhor, mais a carne será enfraquecida. Não será morta, só no último dia.
Só quando nós nos encontrarmos com o Senhor no nosso último dia, ou quando Ele vier nos buscar e nos céus nós nos encontrarmos com Ele. Aí sim seremos livres definitivamente de todo jugo, de toda a escravidão do pecado. Comecei falando sobre um filme e quero terminar falando de outro filme. Antes de falar do filme, quero falar de uma peça, e a peça dá origem ao nome desse filme. É uma peça do Shakespeare, chamada Júlio César, e numa determinada cena, dois personagens falam, Cássio se dirige para Brutus e fala: a culpa, meu Brutus, meu caro Brutus, não é das estrelas, mas nossa, que somos os seus inferiores. A frase ela é falada bem no primeiro momento da peça. Cássio está tentando convencer Brutus que Júlio César não podia tomar o poder de Roma. Ele fala: não vá querer colocar a culpa no destino, nas estrelas, ou dar qualquer desculpa. Ele fala: a culpa é nossa, porque nós somos os seus inferiores. A culpa não é das estrelas. E é o filme que eu queria lembrar, também outro filme romântico, fala: não, a culpa é das estrelas, né? Onde há uma história também de criação, queda, redenção e uma consumação no final. Mas a culpa não é das estrelas, a culpa não é do destino, do acaso, a culpa é minha, é sua, é nossa. Nós estávamos mortos espiritualmente por causa do nosso pecado. Nós estávamos perdidos por causa do nosso pecado. Nós estávamos como escravos por causa do meu pecado, do nosso pecado. Mas aleluia, porque nós não continuamos mortos, nem perdidos, nem escravos. Porque para a morte, o Senhor já morreu na cruz por nós. Morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele que morreu a nossa morte é o bom pastor, o Senhor Jesus, que nos tirou de uma vida de perdição e pegou as suas ovelhas, aquela centésima ovelha, e falou: meu filho, eu sou o caminho, a misericórdia, a graça, amor e rica bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E nós não precisamos mais viver na escravidão do pecado. Nós vivíamos e andávamos no passado, mas nós fomos libertos. Nós somos livres do medo. Você não precisa temer mais nada. Eu não preciso temer mais ninguém, porque o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida dessa igreja. O Senhor cuida da sua vida. Ele vai suprir. Ele vai prover. E se há lutas e dificuldades que você tem passado, sendo crente, alcançado pelo Senhor, saiba que faz parte do amor e da providência dEle. Apenas e tão somente descanse. Nosso Deus é bom. Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor amado, louvado seja o teu nome. Nós éramos tão tristes, desprezíveis, antes de conhecer ao Senhor. Vivíamos na morte espiritual. Não havia em nós condição de buscar o Senhor. Não havia em nós vontade para isso. Antes apenas desprezo. Nós virávamos as nossas costas para Ti, Senhor. Mas o Senhor nos alcançou. O Senhor cuida de nós. Nós pedimos perdão ao Senhor nessa manhã, porque muitas vezes, por causa da nossa desobediência, parece que nós queremos voltar atrás, Deus. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós queremos Te louvar e Te bendizer, porque estávamos perdidos, mas não estamos mais. O caminho nos alcançou. O bom pastor resgatou a centésima ovelha e falou: você é meu filho e minha filha amada, anda comigo, eu vou estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nós Te louvamos e nós Te bendizemos, porque somos livres,
Porque ainda que tenhamos medo, Pai, ainda que tenhamos angústias no nosso coração, inseguranças, é porque o nosso coração ainda é duro. O nosso coração ainda precisa ser quebrantado por Ti, mas Deus tem misericórdia, diz a Tua palavra que nós somos livres, então nós somos livres. E Senhor, se há nas nossas vidas prisões e cadeias, angústias, falta de perdão, insegurança, que o Teu Espírito Santo possa, em nome de Jesus, quebrar todas as cadeias e nos dar a graça de experimentar essa liberdade que o Senhor já conquistou por todos nós na cruz, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, Pai. Nós Te exaltamos. Nós éramos tão tristes antes de conhecer o Senhor, mas o Senhor nos deu vida, e vida é abundância. Ao Senhor seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém e amém.